liberdade poder estar aqui com vocês essa noite, trazendo a palavra para essa juventude maravilhosa. Você não está proibido de dar glória a Deus, nem aleluia. Se você sentir vontade de adorar, pode adorar, não tenha vergonha. Você veio para adorar o Senhor dos Senhores. Em João capítulo 4, versículo 24 vai dizer: é chegado o dia em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então se sinta livre para adorar. Eu sei que um culto pentecostal, em que a igreja é pentecostal, onde a juventude é pentecostal, glória a Deus e aleluia, não atrapalha o pregador. Então, queridos irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias no livro a qual escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 15, de Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros gostosos. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Senhor, eu te entrego essa palavra aqui, Pai, eu te entrego este culto e use como canal, meu Pai, que a palavra venha ser ministrada, pregada, Pai, e que venha, Pai, achar uma terra boa, Pai. Que o Senhor venha fazer o que for agradável aos seus olhos. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como a gente acabou de ler, Lucas capítulo 15, essa passagem é conhecida por todo mundo, que é como se fosse o achados e perdido de Deus. Deus, ele viu que a humanidade havia se perdido. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que a missão de Jesus aqui na terra é: Jesus Cristo veio para recuperar aquilo que havia se perdido. E talvez você se questione: o que havia se perdido? Foi a humanidade. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na humanidade, e a partir de então todos nós somos pecadores. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é como se fosse um câncer que está em todos nós seres humanos, e só existe uma cura, que é Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas feridas, as nossas aflições, e Ele era tido como o aflito de Deus. E nessa passagem aqui nós encontramos Jesus sendo questionado. Tinha fariseus e escribas murmurando, dizendo: olha esse Jesus, não é aquele que prega, não é aquele que é santo, e ele come e ele se assenta com pecadores. Trazendo aqui uma explicação, uma breve introdução para os meus irmãos, o que são os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus são como se fossem os doutores da lei daquela época. Eram os homens que estudavam a palavra de Deus. Eram os homens que tinham de tudo para interpretar a leitura. Eles tinham a observância pela lei. Eles tinham prazer em ficar lendo e relendo. E eles decoravam os versículos, os capítulos da Bíblia. Os fariseus e os escribas, eles tinham mais a função de escrever as leis, de interpretar as leis. E esse povo foi um povo em que Jesus questionou bastante, foi um povo em que Jesus repreendeu bastante. Por quê? Por causa da sua atitude hipócrita. Eles eram pessoas que ensinavam a lei, mas ao mesmo tempo em que eles ensinavam a palavra de Deus, eles ensinavam o que Deus mandou ensinar, ao mesmo tempo eles quebravam a lei escondida. Eles eram pessoas que tinham prazer em fazer orações nas esquinas, para ficar mostrando espiritualidade para as outras pessoas. É aquela pessoa que vai dizer: eu vou para o culto para o meu irmão ver que eu sou crente, eu vou para o culto para o pastor ver que eu sou crente. Mas eu creio que Deus, se há alguém aqui desta maneira, Deus, ele tem algo para nos falar, algo para transformar nesta noite. E a gente vai ver que Jesus vai pegar e vai propor uma parábola a eles. Por que Jesus falava por parábolas? Jesus, ele gostava de usar parábolas porque ao mesmo tempo ele ensinava coisas que eram bastante complicadas, ele ensinava de uma maneira mais fácil. Ao mesmo tempo ele queria encobrir
para algumas pessoas esse ensino. Muitas vezes os discípulos não entendiam o que Jesus queria ensinar. Muitas vezes os discípulos ficavam com dúvidas sobre o que Jesus falou. Um exemplo desse é essa própria parábola. E nessa parábola a gente vai ver vamos ver 3 situações diferentes. Das 3 situações a gente vai ver a parábola da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Dessas três diferenças a gente consegue ver algo semelhante nas 3. As 3 têm algo que se perdeu, tem uma busca, tem um reencontro e tem uma festa. Nas 3 situações tem uma perda, tem uma busca, um reencontro e uma festa. E nessa busca, quem faz a busca, quem faz esse reencontro, a Bíblia vai dizer aqui que é o pastor vai atrás da ovelha perdida. E esse pastor, ele simboliza nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Isso aqui é uma forma de dizer para Deus que Deus, ele vai atrás do perdido. Deus, ele vai atrás daquele que está esquecido. Deus vai atrás daquele que saiu do caminho. É praticamente Deus amando tanto você que ele foi atrás de você. Se você está aqui nesse culto hoje, não foi nada mais, nada menos do que Deus trabalhando no seu coração até você chegar até aqui. Então nessa parábola é muito forte, porque Deus, ele fez questão de fazer uma passagem que pregasse, que falasse sobre pessoas perdidas, praticamente usando as palavras de hoje em dia, o desviado. Deus, ele fez uma palavra para quem estava se desviando, para quem se desviou e permaneceu dentro da casa. E Jesus, ele estava falando a parábola de um homem em que uma ovelha fugiu do aprisco. Uma ovelha, a gente sabe que o pastor, ele cuida das ovelhas. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Todos que vieram antes de mim são salteadores. O próprio Cristo vai dizer isso em João capítulo 10. Por que Jesus estava dizendo que ele era o bom pastor e que o bom pastor dava vida pelas suas ovelhas? Por causa do propósito de Cristo. E nessa época, nesse período, estava tendo muitos falsos cristos em Jerusalém. Pessoas que chegavam e diziam: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Mas na verdade eram enganadores. Jesus chamou eles de salteadores, de ladrões. Esses homens não são verdadeiros pastores. E ele sim é o verdadeiro pastor, porque foi Jesus Cristo que morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para pagar o preço do meu e do seu pecado. E a gente vai ver que essa parábola dividida em 3 vai ter também a parábola da dracma perdida, o filho e o filho pródigo. E a gente vai ver que em todas essas situações Deus, ele deu um jeito de ir atrás. Nessa parábola da ovelha, a ovelha ela acabou saindo do seu rebanho, ela fugiu do aprisco e ela não sabia para onde estava indo. Talvez você se encaixe em uma dessas 3 situações. Talvez você lendo isso você pense: não, eu sou a ovelha perdida. Eu sou a ovelha perdida e o pastor está indo atrás de mim, o pastor está tentando me salvar de volta. Ou talvez você, lendo essa passagem, você vai pensar que você é a dracma perdida. Ou então você vai pensar que você é o filho pródigo. E nessa passagem a gente vai aprender bastante. Primeiramente, que a ovelha se perdeu e o bom pastor, ele sai em busca dessa ovelha. E a Bíblia vai dizer que esse bom pastor, que é Jesus, ele deixa as 99 no deserto e ele vai atrás dessa única ovelha perdida. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44, vai narrar a história da primeira multiplicação dos pães. E nessa história, nessa breve meditação que eu quero trazer para vocês, a Bíblia vai dizer que Jesus estava com seus discípulos. Ele estava buscando um tempo para descansar. Ele estava querendo comer, mas Jesus é tão bom, a presença de Deus é tão boa que ele atrai. E a Bíblia vai dizer que a multidão, vendo Jesus no meio do deserto, pegou e foi segui-lo. E os discípulos vão dizer: mestre, despede essa multidão. Só que Jesus olhou para aquela multidão andando no deserto, seguindo a ele. E Jesus não é como muitas pessoas que vêm para a igreja e não dão uma paz do Senhor para o irmão. Jesus não é como muitas pessoas que não conseguem olhar no olho. Jesus não é como muitas pessoas que vêem uma pessoa sofrendo e fica calado assistindo aquela situação de sofrimento. Ou então em alguns casos que as pessoas sentem até um prazer, uma alegria de ver outras pessoas em situações de tristeza, de vulnerabilidade. Mas Jesus, ele é diferente.
A Bíblia vai dizer que Jesus olhou e sentiu compaixão. Compaixão é um sentimento muito forte, porque você sente aquilo que a outra pessoa está passando. E Jesus olha para aquela multidão perdida e ele não consegue dizer não. Ele não consegue dizer não para aquelas pessoas. Ele olha para aquelas pessoas e ele vê. E ele diz, a Bíblia vai dizer que quando Jesus vê eles, ele vê como ovelhas que estavam andando sem um pastor. Aleluia. A Bíblia vai relatar isso também, que lá em Isaías 53, que nós éramos como ovelhas perdidas. A gente não tinha um caminho, a gente não tinha uma salvação, mas Deus, ele pegou e enviou o seu único filho. Essa foi uma missão para resgatar a humanidade, foi para resgatar a minha vida, foi para resgatar a sua vida. E Jesus vê essa situação, ele pega e chama aquela multidão, e ele começa a ensinar a palavra de Deus, ele começa a ensinar concernente ao reino de Deus. E Jesus, ele tinha o prazer de estar no meio das pessoas. Se Jesus viesse no meio hoje em dia, ele não estaria se escondendo das outras pessoas, ele não estaria se isolando. Jesus ia estar no meio do povo mesmo. A Bíblia vai dizer que ele estava sempre no meio das prostitutas, ele estava com os pecadores mesmo. Ele veio, a Bíblia vai dizer que os sãos, os que estão curados, os que estão bons, não necessitam de um médico. Jesus veio, foi para os doentes, foi para os necessitados, foi para os pecadores. Ele veio, foi para os pecadores. E Jesus vem naquela multidão, ele não consegue despedir aquela multidão, e ele começa a ensinar aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que no decorrer de tudo isso, fica tarde. E para ir embora de um deserto tarde, você deve saber que é complicado. Porque deserto de noite, de manhã é muito calor, mas de noite é muito frio. De noite é fome, é seco. De noite no deserto você pode ser atacado, você está vulnerável, e os discípulos já querem logo dispensar. Jesus, manda essa multidão aí para casa, manda que eles vão para casa, porque já está ficando tarde. Só que Jesus, ele olha, Jesus apegado às pessoas, Jesus amando as pessoas como sempre, porque a Bíblia vai dizer que ele é o próprio amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus, ele era cheio de amor, ele era movido pelo amor, ele amava as almas, ele tinha sede de estar pregando para as pessoas, porque ele veio com esse propósito. E aí Jesus disse, não, dê a eles de comer. E os discípulos, o que é que nós daremos? Ele vai falar, vocês têm uma fé tão pequena, e de tudo isso eles conseguem, Jesus, ele pega e fala assim, manda eles se assentarem, que nós vamos fazer aqui uma oração. E veio um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e houve ali a primeira multiplicação. É interessante que nessa mesma passagem que Jesus manda as pessoas se assentar, ele vai dizer que quando eles se sentam em plantas verdes. E é o que traz a referência àqueles Salmos 23, que o Senhor é o bom pastor, só Ele é o bom pastor, e de nada você tem falta. Essa mesma passagem, esse mesmo capítulo de Lucas, vai nos ensinar a nos contentarmos com Deus, a sermos gratos com Deus, a sabermos ser inteiramente plenos em Deus, ser plenos no Senhor. Então Jesus, ele manda aquela multidão se sentar, ele dá de alimento àquele povo, e a Bíblia vai dizer que ainda sobejou 12 cestos, e naquele dia, no total, se alimentou 5.000 homens. E essa foi a multiplicação. Ele foi o bom pastor. Esse foi um exemplo do meu pastor. E a Bíblia vai dizer que ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. E a ovelha está perdida e não sabe para onde ir, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele foi o único que morreu numa cruz por você. E vou mais além, se você fosse a única pessoa que existisse, Jesus morreria numa cruz da mesma forma por você. Ele te ama. A Bíblia vai dizer que há quem diga que morreria por um justo, por uma pessoa boa. Tem gente que diria assim, eu morreria por um justo, eu morreria por uma pessoa boa. Mas ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus, sendo nós falhos, miseráveis, fugimos de Deus, nós traímos a Deus. Ele mesmo assim, ele olha para você e ele entrega o único filho para morrer na cruz. O amor de Deus pela sua vida é um amor tão grande que em João capítulo 3, versículo 16, o narrador, o escritor, tentando escrever, ele não soube medir o tamanho do amor de Deus. Por isso que ele vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira
Não tinha uma medida, o amor de Deus é tão grande que ele botou tal. E esse foi o amor de Deus. E o bom pastor, ele vai, ele pega a ovelha, a Bíblia vai dizer que ele coloca nos seus ombros gostosos, e quando ele vai trazê-la de volta, ele não traz de volta para o aprisco, para o local onde ficam as outras ovelhas. A Bíblia vai dizer que ele a leva de volta, mas é para a sua casa. E essa ovelha, por ela estar perdida no mundo, talvez ela estava com medo, talvez essa ovelha não sabia o que estava para acontecer, talvez essa ovelha estava machucada, talvez essa ovelha estava cheia de carrapichos, ou talvez essa ovelha estava com medo do próprio pastor. Essa ovelha poderia estar com medo de, quando ela chegasse e voltasse, de que ela poderia levar uma bronca, que ela iria levar um puxão de orelha, um carão. Mas a Bíblia vai dizer que o bom pastor, quando ele chega, ele chama os seus amigos, chama os seus vizinhos e diz: venham, alegrem-se comigo. E a Bíblia vai dizer que há mais festa no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam. Aleluia! Você pode dar um glória a Jesus. Aleluia! Desculpa. A Bíblia vai dizer que são 99 justos que não precisam de arrependimento, são as 99 ovelhas. E talvez você se questione: quem são essas 99? Essas 99 são a casa de Israel, é o povo judeu, é o povo que Deus havia escolhido, é o povo que Deus havia feito uma promessa, é o povo que era o povo de Deus, que iria ser salvo por Deus, mas esse mesmo povo de Deus, ele o rejeitou. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versículo 11, que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, puderam ser feitos filhos de Deus. Você que tem Jesus na sua vida, você é filho de Deus. Glória! Mas isso é só para quem o recebeu. Aleluia. Não é para todo mundo, é para quem recebeu a Jesus como único Salvador. A ímpio, a pessoa que diga que todo mundo é filho de Deus, mas não é todo mundo que é filho de Deus. É quem tem a Jesus como seu único Salvador. Ele se torna irmão de Jesus e ele se torna filho de Deus. E esse sim recebe a vida eterna. E esse sim se torna o herdeiro do céu. E no meio de tudo isso, no meio de Israel, no meio de todas as gerações, Jesus ele achou uma Raabe, Jesus achou uma Ruth, Jesus achou a mulher samaritana, Jesus achou um cego. E que todos esses, apesar de não serem da linhagem do povo de Israel, apesar de não ser o povo que era o escolhido de Deus, esses reconheceram que Jesus era o Senhor, esses reconheceram que Jesus é o Rei, Jesus é o Messias, e pela sua fé eles foram justificados. E no meio de tudo isso, ele achou a mim e achou a você. No meio de tudo isso, Jesus te achou. Você não merecia que ele te colocasse de volta na casa dele. Você não merecia a bondade de um Deus desse. Você não merecia. O que nós merecíamos verdadeiramente era o inferno, era o fogo eterno e a perdição por conta dos nossos pecados que causam divisão entre nós e Deus. Mas a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não pecou se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, e nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele foi como uma ovelha muda ao matador, sem pecado nenhum, sem mancha alguma, sem nenhum defeito, sem nunca ter errado em toda a sua vida. Ele foi para uma cruz e lá calado ele pagou o preço que era para mim e para você pagar. Jesus foi o único que realmente provou o amor dele por você. O amor de Deus, ele não foi provado apenas com palavras, mas foi um amor provado com atitudes. Foi um amor que não apenas dizia eu te amo, mas foi um amor que foi provado numa cruz. Foi um alto preço que foi pago. Aleluia! E Jesus, quando estava ali naquela cruz, ele estava numa tentativa, ele estava numa missão de remir a humanidade com Deus. Porque se não fosse o que Jesus fez, neste exato momento, todos nós estaríamos perdidos, todos nós estaríamos longe de Deus. Mas através dele, nós podemos ter paz com Deus.
Através dele nós podemos receber o Espírito Santo e ter um Espírito que clama por Abba, Pai. Um Espírito que não nos dá mais medo da morte. Um Espírito que tira de nós todo medo. É o Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação. E no decorrer dessas parábolas, Deus ele sempre querendo trazer o homem de volta. Porque quando nós pecamos, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. No momento em que você escolhe pecar, no momento em que você escolhe o pecado, você está virando as costas para Deus. Porque não há nenhuma paz entre Cristo e Belial, não há nenhuma paz entre Deus e o pecado. A Bíblia vai dizer que aquele que está em trevas, ele não quer vir à luz, porque ele tem medo das suas obras serem reveladas. E a Bíblia vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus ele fez uma separação e ele não quer que você permaneça numa vida imunda de pecado. Porque se você permanecer no pecado, ele está estendendo a mão para você. Mas se você permanecer, se você disser não para a ajuda que ele te dá, você irá para o inferno. A verdade é essa. Estão deixando de pregar sobre o inferno, estão deixando de pregar sobre o céu. Mas o inferno é tão real quanto o céu. E Cristo está aqui para lhe dar uma nova chance. Aleluia! Ele está estendendo a mão para você. Glória ele está indo atrás de você essa noite. E essa noite ele está tocando no seu coração. Aleluia, E ele está dizendo: volta para casa, volta para os meus braços. Eu quero salvar a tua vida. Eu quero te dar uma nova chance. E a Bíblia vai dizer que ele traz a sua ovelha e ele faz uma festa. E tem mais festa com um pecador arrependido do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E no versículo 8 até o 10 vai falar a história da dracma perdida. A dracma perdida é diferente da ovelha, porque atenção aqui, irmãos, diferente da ovelha, a dracma se perdeu dentro de casa. Aleluia. A dracma não se perdeu lá fora, foi a ovelha que se perdeu lá fora, mas a dracma ela se perdeu dentro de casa. A dracma ela era uma moeda lá do Oriente. Essa moeda não tinha nenhum valor. A Bíblia vai dizer que, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa história aqui, talvez você possa se encaixar nessa situação. Diferente daquela pessoa que está no mundo, que não sabe qual é a palavra de Deus e não sabe o que Deus tem para ela. Você está dentro da casa de Deus, você ouve os louvores, você ouve a pregação, mas você já não sente mais nada. Você está na casa de Deus, você até quer sentir algo, mas você não consegue. A dracma é uma moeda. A moeda não tem sentimentos, a moeda ela é insensível. E se você estiver dentro dessa forma, ele pode te achar. Aleluia, o Espírito Jesus. Santo essa noite ele vai passar com a sua luz e ele vai te encontrar. E ao final dessa pregação você pode vir aqui arrependido. Basta o arrependimento. A Bíblia vai dizer que o arrependimento segundo Deus é bom. O arrependimento segundo Deus opera a salvação. Aquele que se arrepende, deixa, alcança misericórdia. E essa moeda, apesar de ela não ter um valor no Oriente, a Bíblia vai dizer que a mulher pega uma candeia e para isso ela precisa gastar com azeite. Para acender a luz ela tem que gastar com azeite. Algo que seria um gasto muito maior do que com a dracma perdida. E ela começa a varrer e a procurar que o Espírito Santo venha varrer tudo aquilo que esteja impedindo de você ter um encontro com Deus. Tudo aquilo que esteja impedindo de você cultuar a Deus. Que tudo aquilo que esteja impedindo de você sentir a presença de Deus seja quebrado agora em nome de Jesus. Você já não chora mais nos cultos. Você já não sente mais aquela vontade de orar quando chega em casa. Você já não dobra mais os seus joelhos. E Deus está lá te esperando. Deus está lá com os braços abertos. Ele toca no seu coração. Você até sente vontade de orar, mas você troca Deus por momentos no celular.
Você troca Deus para sair com os amigos. E Deus, Ele está lá, toda hora esperando que você dobre seu joelho e fale comigo. Tenta imaginar os sentimentos de Deus, irmãos. Deus toda hora querendo te trazer e você querendo fugir dele. Não seja como a dracma perdida. Você tem um valor para Deus. O que fez Deus procurar você, até mesmo dentro da casa dele, até mesmo você não sendo aquela pessoa que você considera ser especial, para Deus você tem um valor. Você é importante para Deus. Ah, mas pregador, eu já não sinto mais nada, eu já não quero mais fazer nada. Mas Deus, Ele não te quer longe dele. Deus, Ele te ama. O amor de Deus, Ele é real por você. E Ele quebra até mesmo os protocolos para ter você de volta. Ele tem ciúmes de você. Jesus Cristo está com os braços abertos. Ele está com os braços abertos para você essa noite. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui que você sente no seu coração que precisa voltar para Deus. Não lance as suas redes fora. Não lance aquilo que Deus projetou para você fora. Não lance as promessas de Deus fora. A Bíblia vai dizer em Jeremias 29, no capítulo, do versículo 9 ao 11, Deus, Ele vai dizer o seguinte: somente eu, Senhor, sei dos pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de bem, de paz e não de mal. Eu não penso mal de você, para que você possa chegar até o fim que você espera. Então ireis, orareis a mim, me invocareis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Deus está esperando você buscá-lo. Você às vezes tem vergonha de Deus, e já pensou se Jesus tivesse vergonha de você? Me diz o que Deus fez para você ter vergonha dele. Se o que Ele faz para você é bom, se o que Ele faz para a sua família é bom, se o que Ele faz, tudo que Ele faz para você é bom, por que você tem vergonha dele? Ele não tem vergonha de você. Na verdade, o que mais Deus tenta desde o começo da humanidade é se relacionar com o homem. E a gente vê alguns casos em que Deus foi amigo. Deus, Ele quer ser teu amigo. Ele te convida para ser amigo dele também. Não é apenas um relacionamento de um lado só, em que um lado só puxa, mas tem que ser dos dois lados. Seja uma pessoa que busque a Deus, porque Ele essa noite, Ele está marcando um encontro. Essa noite Deus está marcando um encontro com pessoas aqui. E Ele diz: se você vier, farei tudo novo na sua vida. Segundo Coríntios 5,17, a Bíblia vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Ah, mas pregador, eu sou pecador, eu sou cheio de pecados, eu sou cheio de defeitos. Um dia, eu que estou aqui pregando, cheguei na igreja cheio de pecados e defeitos, já não me considerava mais digno de ser filho de Deus. Eu me encaixo muito com a próxima parábola que eu vou explicar para vocês. Mas eu chegava na igreja, tinha tudo na minha vida dando errado. Mas quando o pregador dizia para mim que Jesus me amava e que mesmo assim Ele queria transformar minha vida, independente dos meus pecados, e lá em Isaías Deus vai dizer: por mais escarlate, por mais escuro que sejam os seus pecados, eu vos farei brancos como a neve. Deus, Ele promete. Ele joga num mar do esquecimento. Ah, mas eu sou cheio de defeitos. Ele esquece, Ele apaga o teu passado e escreve uma nova história contigo essa noite. O que eu estou falando para você é tão real. O amor de Deus, Ele é tão puro, e tem te provado o amor dEle. A Bíblia vai dizer: provai e vedes e conheceis que o Senhor é bom. E por último, meus irmãos, eu quero falar da parábola do filho pródigo. Filho pródigo, pródigo que é o mesmo que esbanjador, ou então talvez gastador. A Bíblia vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele chega até o pai e chega: pai, me dá a minha parte da herança. Lá no Oriente, quando o pai morria, ficava a herança para os seus filhos. E esse filho chegou ao seu pai, estando ele ainda em vida. Ele chegou até o seu pai e pediu a sua herança. Ele praticamente estava dizendo para o seu pai assim: pai, para
mim, você está morto. Eu sei que você é bom, eu sei que você tem as coisas boas para mim, mas eu vou querer a minha herança, eu vou querer ir embora, eu vou querer ir provar do mundo. E talvez você se encaixe nessa situação do filho pródigo. Você está dentro da igreja pensando em ir lá para fora. Você está dentro da igreja pensando em como deve ser bom não ter Deus. Mas eu venho dizer para você, Deus toda hora está tentando provar o quanto te ama para você jogar fora esse amor. Você vai dizer não para o que Cristo fez na cruz. Você é capaz de dizer não para o amor de Deus. Esse amor incondicional onde você não vai achar em outro lugar. Glória a Deus. E esse filho pródigo pede a herança. E a Bíblia vai dizer que o pai até tenta, mas ele entrega a herança e ele vai embora. Tenta imaginar o coração do pai lá na porta, olhando o seu filho ir embora. Foi essa a situação. E esse filho vai embora, vai para o mundo, ele se prostitui, ele gasta todo o seu dinheiro. E a Bíblia vai dizer que após ele ter gastado tudo, Deus ele enviou uma fome. O pai ele não vai atrás. O pai ele espera, ele fica lá. Mas uma das coisas que ele usa para trazer de volta aquele que saiu é a fome, é a falta. A Bíblia vai dizer que a fome daquele menino era tão grande, a fome daquele rapaz era tão grande, que ele desejava comer as bolotas dos porcos. Isso é o pecado. Você tem uma fome por Deus, você tem sede na sua alma, você sente um vazio, uma tristeza que não se acaba. Você chega em casa sozinho e começa a chorar, e só sabe chorar e chorar e chorar, e não sabe por que você está sentindo esse vazio. Você não sabe por que a tua alma está sedenta, e você às vezes pensa em pecar. Mas eu venho dizer para você que essas bolotas não irão matar sua fome, essas bolotas não irão matar sua sede. Só o Pai tem o pão que você precisa. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele para e ele cai em si. E está faltando para muitas pessoas, para muitos, até mesmo os crentes, pastor, cair em si. Está faltando para alguns crentes pararem para pensar em cair em si e olhar a sua condição e pensar o que eu estou fazendo. Se você parasse e pensasse como lá no mundo realmente é, você não pensaria mais em sair da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele cai em si e ele pensa em voltar para a casa do Pai. Mas ele pega e vai dizer: meu Deus, pequei contra o céu e pequei contra o meu Pai, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Essa era a situação em que eu me encontrava. Alguns anos atrás eu pensava que eu já não era mais digno nem de pisar na igreja. Eu pensava que eu já não era mais digno nem de ser amado por Deus. Eu já pensava que eu nunca mais poderia ser amado e teria amor novamente na minha vida. Mas Ele é o próprio amor. Naquela cruz Ele não estava com raiva. Naquela cruz Ele não sentia ódio. Naquela cruz Ele sentia amor. A Bíblia vai dizer que Jesus amou os seus discípulos até o final. Até mesmo no sofrimento Ele amou. Ele amou e Ele amou. E a Bíblia vai dizer que esse filho decide voltar à casa de seu pai. E ele chegando até a porta, quando o pai o vê de longe, o pai corre até ele. Aleluia. O pai essa noite, ele quebra até o protocolo, mas precisa que você tome uma decisão. É necessário que você também faça algo. Deus, ele é respeitoso e ele não vai obrigar você a gostar dele. Deus, ele não vai obrigar você a amá-lo de volta. Deus não vai obrigar você a estar com ele. Mas o que ele tem para você? A Bíblia vai dizer que quando esse filho volta, o pai manda trocar as suas roupas. O pai pede que coloque um anel no seu dedo. O pai pede que dê a ele, que matem um cordeiro para ele. Tem um banquete esperando para você. O Pai está preparando uma bênção para você, mas você tem que voltar para o Pai. Caia em si, olhe a sua situação e veja, ninguém aqui é perfeito e todo dia a gente tem que voltar para o Pai, mas você tem que ver que sem Deus você não é nada,
E Deus, Ele te ama. Ele te ama a ponto de enviar o único filho dele para morrer na cruz. Nessa mensagem que eu quero deixar salvo e guardado para os meus irmãos é do amor de Deus. Essa parábola é nada mais, nada menos do que a revelação do amor de Deus. Sabe quando uma pessoa erra com você, aquela pessoa que falha com você, a gente não sabe amar, meus irmãos. Quando a pessoa erra com você, às vezes você fica com raiva dela, deixa de falar com ela, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, não quer mais nem ver a pessoa na sua frente. Já pensou se Deus fosse assim? Mas Deus, a Bíblia vai dizer que Deus reconciliou nós com Ele mesmo. Você errou com Deus e Ele praticamente está fazendo assim: volta. E eu quero pedir aos meus irmãos que fiquem de pé. E com essa palavra, foi breve, eu sei que foi breve, mas eu sei que o Espírito Santo já falou o coração de alguém. Deus, aleluia. E você que sente que precisa se reconciliar, e você que sente que precisa aceitar Jesus, vem até aqui à frente. Não é vergonha você vir até aqui. Vergonha é Cristo voltar e você ficar. Ele fez uma promessa. Não tenha vergonha. Venha, eu um dia vim para cá. E Jesus, Ele promete fazer nova todas as coisas. E Ele fará. Ele colocará um anel no seu dedo. Ele colocará novas vestes em você. Ele purificará o seu coração. E Ele quer fazer morada no seu coração. E aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. E eu quero dizer, Jesus te ama. Jesus te ama. Deus, eu oro para que todo grilhão, toda barreira seja quebrada agora, meu Pai. E quem quiser aceitar Jesus, a porta está aberta. A graça de Deus está aqui para nós. Aproveite essa oportunidade. Ninguém sabe qual é o último dia. Não pense o que o seu amigo vai pensar de você, o que as pessoas pensarão de você. Apenas venha, venha. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Vocês estão se reconciliando? Vou fazer aqui uma oração. Jesus te ama. Aleluia. Jesus é contigo. Foi Deus que te trouxe, foi Deus que te trouxe, foi Deus que te trouxe, foi Deus que trouxe cada um de vocês até aqui. Alegrem-se, porque há mais festa no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Só em vocês estarem aqui reconhecendo, Aleluia, Jesus. só em vocês ter vindo aqui, está tendo uma festa agora. Está tendo uma festa no céu. Então, bora aqui, Aleluia. encerrar a palavra. Glória a Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, querido Pai. Deus, eu agradeço por mais um culto e por mais uma palavra, Pai. E eu te apresento cada pessoa que veio aqui à frente se reconciliar, meu Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor tem uma nova obra, Pai, um novo plano para a vida dessas pessoas, Pai. O Senhor tem um projeto e um propósito, meu Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor apague o nome deles no livro da culpa e que o Senhor escreva no livro da vida, meu Pai. Repreende a fúria do inimigo, meu Pai. Firma os seus pés, meu Pai. Que eles não venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, meu Pai. Mas que eles olhem somente para Ti, Pai. Oh,